para adorar a esse Deus que tem sido um Deus tão bom, que tem sustentado as nossas vidas. Eu quero orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, ó Pai. Obrigada, Senhor, por cada um dos meus irmãos que renunciaram a outras coisas e aqui estão, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, porque precisamos estar aqui para ouvir a Tua palavra, para estarmos mais perto do Senhor. O mundo, as coisas deste mundo querem nos afastar do Senhor. Mas é importante, ó Deus, nós nos posicionarmos e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu te agradeço, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de estar aqui nessa noite. Pelas barreiras que tivemos que transpor para chegar até aqui, mas o Senhor nos ajudou, Pai. Obrigado por estarmos todos com saúde, todos vivos, todos respirando, todos em condições, ó Pai, de te louvar e de te adorar, Senhor. Obrigada, Senhor, porque aqui nós estamos nessa noite. Esteja, meu Deus, com cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, com aqueles que estão nos acompanhando em casa, que não fique simplesmente diante da tela, mas que esteja também conectado com o Senhor, conectado com a Tua palavra, conectado com o céu, que é onde nós vamos morar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, pois é a Ti que fazemos nessa noite. Amém, Senhor. Amém. Essa próxima canção, irmão, se chama Rompendo em Fé. Me espantou porque quem sugeriu, quem escolheu foi a Mariana, que é a mais nova de nós aqui. Porque nós cantamos no outro dia, e sinal que marcou a vida dela. E realmente, nessa vida aqui, nós temos que estar a cada dia rompendo em fé, rompendo as barreiras. O mundo, a nossa carne, o nosso eu quer nos fazer parar, mas nós temos que a cada dia romper em fé. Amém? Amém? Você cante essa canção e realmente coloque no seu coração esse desejo de estar rompendo em fé. Chegamos aqui hoje no último mês desse ano de 2021 e para a glória de Deus nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. É dia 1º de dezembro, o dia que marca realmente o último mês, né? Chegarmos até aqui, passaram-se 11 meses, lutas nós tivemos, mas nós rompemos e estamos aqui. Amém? Creio que os irmãos também pensam assim. Se nós estamos aqui, é porque queremos mais de Deus. A gente fica dentro de casa, faz tudo, mas quando é para separar um tempo, a gente põe desculpa, põe nós mesmos na frente. Então a gente tem que vencer isso em nome de Jesus. Então que os irmãos estejam orando, orem pela nossa família. Não é diferente lá em casa. Já chega do trabalho, come muito rápido e a gente já sai para vir para cá. Se a gente for ouvir a nossa carne, não, vamos ficar em casa, né? No sofá. Não, vamos para a igreja, porque é uma alegria estarmos aqui. Não esperar chegar um momento que a gente vai chegar um tempo que talvez a gente não possa vir mais. Por quê? Porque, enfim, a vida passa, né? Quantos irmãos que estavam aqui agora já não podem mais, estão doentes, ou enfim. Então, isso que fica no meu coração. Enquanto podemos, vamos avançar. Vamos romper em fé. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos ficar em pé para cantar essa canção? Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales.
tá? Amém. Você que está em casa, você que está aqui, pode mandar o seu pedido de oração, o seu agradecimento também. E enquanto nós cantamos essa próxima canção, você pode também trazer aqui à frente o seu dízimo, a sua oferta de missões. Eu creio que ainda pode continuar, né, pastor? Quem quiser, né? Pode, né? Pode continuar entregando, e enfim, se envolvendo com essa obra, a obra de Deus, essa obra maravilhosa que Ele nos dá a oportunidade de fazermos parte. E nós vamos cantar agora Deus de todas as gerações, que é uma canção que nós gostamos bastante também. Que o nosso Deus foi ontem, é hoje e será eternamente. Amém? Aleluia. É o Deus de todas as gerações. Glória. Deixou o seu trono e veio a este mundo, morreu em nosso lugar, a fim de nos salvar. Então, que nós possamos realmente estar refletindo na mensagem do Natal, naquilo que Jesus representa de fato na nossa vida, deixando que Ele venha para o nosso coração cada dia mais, que Ele more no nosso coração, que Ele venha reinar na nossa vida. Amém. Foi deixando o seu trono que Deus veio até nós, sendo pobre nos fez rico, através do seu amor. Deus de todas as gerações, alcançando a todos nós, dando-nos o seu amor. Não importa quem nós somos, sempre nos conduz à luz, sua grande luz. Deus de todas as gerações, antes que essa luz brilhasse, Deus o Pai com seu amor, planejou dar o seu Filho, Jesus Cristo Salvador. Deus de todas as gerações, alcançando a todos nós, dando-nos o seu amor. Não importa quem nós somos, sempre nos conduz à luz, sua grande luz. Deus de todas as gerações, Não é pela nossa força, não é pela nossa força, o seu nome de no poder, seu nome de poder, louvar. cantar, cantar. Deus de todas as gerações, alcançando a todos nós, dando-nos o seu amor. Não importa quem nós somos, sempre nos conduz à luz, sua grande luz. Deus de todas as gerações, Deus de todas as gerações, é o Deus de todas as gerações, é o Deus de todas as gerações. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Obrigada, meu Pai, por cada um que pôde entregar o seu dízimo e a sua oferta. Nos ajuda a fazer sempre, ó Deus, a sermos sempre fiéis ao Senhor. Em todas as coisas, em todos os detalhes da nossa vida, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Usa, Senhor, poderosamente o pastor Eli, que Amém. vai trazer a palavra nessa noite. Abre os nossos ouvidos e
principalmente o nosso coração, para entendermos o recado que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém? Aleluia. Vamos ter um tempo de oração, meus irmãos. Pedidos? Algum pedido de oração? Podem ficar à vontade. Não? Silenciosos hoje. Fala, Alderício. Agradecer aí, né, que eu falei com o pastor, de oração minha irmã tinha quebrado o pé lá, né? Graças a Deus, Deus passar por cirurgia, já está andando, Deus. A sua irmã, né? É a Toninha. A Toninha. Amém. Vamos orar. Agradecer a Deus. Amém. Que bom. Eu também quero agradecer a Deus, estava com. Saíram umas manchas nas minhas pernas, né? Fiz uma biópsia, graças a Deus deu uma alergia e tratar, né? Amém. E quero pedir também para os irmãos continuar orando, porque vai fazer o tratamento. Né? Amém. Aleluia. Que bom, né? Uma alergia. Graças a Deus. Graças a Deus, Gerson agradece essa bênção também. Amém, querida. Vamos orar assim pela sua família. Agradeço pela gratidão dos irmãos, Amém. Pela oração, pelos cantos, e que vocês continuem nos abençoando, nos orando. A casa esteja aberta, e agradeço pela casa estar aberta, por eu estar agradecido para poder ouvir um pouquinho da palavra. Amém, querido. Amém. E agradeço a todo o coral, a todo o pessoal. Aleluia. O coral, né? A família já é um coral, cantando tenor, soprano, contralto. Agradeço pelas minhas filhas, genros e netos, que Deus Amém. tem segurado nos caminhos do Senhor, né? Amém. Até o fim, em nome de Jesus. Até para envelhecer, não penso Deus que é. Aleluia. Glória a Deus. Gina. Agradeço pela saúde da minha nora Kathleen. foi bem na cirurgia, aí teve um probleminha, mas ela já está curada e agradeço porque ela e o pai dela e a mãe dela vieram aqui na igreja. Amém. Vieram? Eles vieram estavam começando a vir na missão, na aula de canto. Eles vieram no ensaio, na aula, né? Eles vão Aleluia. fazer aula mesmo, e aí eles falaram que o propósito é que aquele minha nora volte para a igreja. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Oi, Nadir. Quero agradecer pela cirurgia de Edivaldo. Graças a Deus a dor ele não está sentindo mais. Tem uma reação, mas é nada que atrapalhe muito. Amém. E pedir uma audição, né? Deus esteja à frente, preparando. Está preparado já para a sua Aleluia. Oi. Essa oração pelo propósito que a gente vai iniciar esse ano agora, para que dê tudo certo. Amém, amém. Que Deus esteja dirigindo as decisões, né? Abrindo as portas para o Edinaldo, a Débora e a Alice, né? Amém. O Pedro, que está aqui também, na nossa live, pede pela família. Eles sempre pedem também pelo nosso país, né? É um pedido recorrente nosso e nós devemos mesmo sempre interceder pela nossa pátria, não é? Obrigado, Pedro. A Jaqueline pede também pelo grupo de oração, pelas irmãs Dida, Ana Jimenez, Bruna e Luciano. Amém. Grupo de oração que tem perseverado aí desde maio, né? Todos os dias, de segunda a sexta, orando aí pela internet. Então, vocês que podem participar também, participem. Talvez não dê todos os dias da semana, mas um dia, 2 dias, segunda, terça, quinta e sexta, às 18h30, e às quartas-feiras, às 8 horas, tem sido uma bênção realmente. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos ficar em pé para nós orarmos, voltar para o Senhor. Ó Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome nessa noite.
Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor, pela tua infinita, incomparável graça, Senhor. Obrigado porque pela tua bondade podemos estar aqui diante da tua presença e nós cremos, Senhor, que o Senhor está entre nós, que o teu Espírito habita em nós, enche esse lugar da tua presença, Senhor. Ó Pai, nós cremos que o Senhor, pela tua graça, também ouve as nossas orações. Não somos merecedores, ó Pai, mas obrigado pelo teu grande amor, pelo teu infinito amor, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque podemos agora nos unir a nossa fé e clamarmos ao Senhor pelas necessidades do teu povo. Pai, eu te peço, Senhor, pela saúde da Kathleen, que o Senhor continue abençoando, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre ela, sobre os seus pais. A tua serva Gina agradece, Senhor, pela cirurgia dela, pela recuperação. Também a Nadira agradece pela cirurgia, Senhor, que foi feita também nesse rapaz. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor cuidou, continua abençoando e restaurando completamente a saúde, Senhor. Também a vida do Gerson, nós te agradecemos, Senhor, porque o problema é muito simples, uma alergia. Que o Senhor continue abençoando, dando saúde, restaurando completamente a saúde do teu servo, Senhor. Eu te agradeço também pela vida da Toninha, ó Deus, que também está bem, está se recuperando bem. Abençoa também essa tua serva, Pai, em nome de Jesus. A irmã Zilda agradece, ó Deus, pela família, genros, filhos e filhas, Senhor, os netos, ó Pai. Ó Deus, obrigado por essa família que tem sido bênção aqui na nossa igreja, na Manchester, também lá na Suíça, Pai. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome e que a tua graça continue se manifestando, que o Senhor renove a fé, a alegria, o prazer de te servir, usando essas vidas, ó Pai, seja no louvor, seja na pregação, seja no evangelismo, para que muitas vidas sejam abençoadas também, ó Pai. Obrigado pela vida do Adilson, que está conosco. Continua abençoando a vida dele, Senhor. Ó Pai, que ele possa crer em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Senhor, venha trazer saúde para ele, restauração, saúde para sua mente também, ó Deus, restaurando os pensamentos, e que ele seja capaz de entender a tua palavra, e que o Senhor esteja cuidando dele em todo o tempo, livrando do mal, abençoando, restaurando, Pai, em nome de Jesus. Que a igreja possa ser bênção na vida dele também, ó Deus. Também abençoa a vida da nossa irmãzinha que está aqui, que fugiu o nome agora, a Bianca, Senhor. Abençoa a vida dela, da sua família. Também, ó Deus, suprindo as necessidades, ó Deus, em nome de Jesus, dando paz no coração dela, fortalecendo a fé e protegendo ela de todo o mal, Senhor. Eu também peço pela família do Edinaldo, da Débora, Alice, Senhor, ó Pai, que essa decisão de mudança que eles estão tomando, ó Pai, que seja segundo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, que eles não venham a se precipitar, mas que eles estejam sensíveis à orientação do teu Espírito, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa reunião, também pelo pedido do Pedro. Abençoa o Pedro, a irmã Alice, toda essa família querida. Ó Deus, que também seja alvo da tua graça, Senhor. Ó Pai, que o Senhor também esteja contemplando os desejos do coração deles, as necessidades da casa, do trabalho, da conversão do Johnny também, Senhor. Ó Pai, faz esse milagre na vida desse rapaz, ó Deus, que o Senhor possa tirar toda a cegueira, todo engano, toda a ilusão desse mundo, Senhor, mas que ele possa também crer em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, Pai. Ó Deus, abençoa toda a nossa igreja, todas as famílias da igreja, todos os pedidos aqui não colocados também, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor complete a obra na vida de cada família, Pai, em nome de Jesus. Que nenhum de nós possamos nos afastar da tua vontade, nos afastar da tua graça. Abençoa desde as crianças, os adolescentes, jovens, os adultos, os casais. Ó Pai, se houver alguém que está distante da voz do Senhor, da palavra do Senhor, da direção segura do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, traz de volta,
Que o Teu Espírito Santo mesmo esteja convencendo, ministrando, para que todos nós estejamos juntos diante da Tua presença, Senhor. Oh Pai, também agora, Senhor, quando vamos meditar na Tua palavra, Senhor, te pedimos, fala conosco nessa noite, que possamos receber a mensagem do Senhor, possamos ser praticantes da Tua palavra, que a Tua palavra venha trazer avivamento entre o Teu povo, Senhor. Nós oramos assim gratos, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Pode assentar, meus irmãos, por mais um tempo, e nós vamos meditar na palavra do Senhor, continuando aí na nossa reflexão sobre as cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Semana passada tivemos um intervalo, o pastor teve um outro compromisso, Daniel nos abençoou com a palavra aqui, e hoje então nós voltamos para Apocalipse capítulo 2. Peço por gentileza para você abrir a sua Bíblia aí e permanecer com o texto aberto para nós acompanharmos a Sagrada Escritura. Apocalipse capítulo 2, vamos ler os versos 18 até o verso 29. O tema da mensagem de hoje é santificai-vos já. Santificai-vos já. Agora, hoje, é o chamado do Senhor para nós, para a nossa igreja, nessa noite. Então, Apocalipse 2, de 18 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, seu amor, a sua fé, seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Aqui ele está citando Salmo capítulo 2, versículo 9. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Santificai-vos já. Meus amados, santificação é o sentido do Novo Testamento, também no Antigo Testamento, é consagração. Quando o Senhor pede que nós sejamos santos, o Senhor pede não, o Senhor ordena, o Senhor nos exorta a sermos santos. Ele está nos exortando, nos convidando e nos fazendo entender que a nossa vida é uma vida de consagração a Ele. A nossa vida é consagrada a Ele. A nossa vida é dedicada ao Senhor. Assim como, por exemplo, no Antigo Testamento, alguns utensílios usados no tabernáculo e depois no templo eram separados, consagrados ao Senhor. Assim é a vida de todo aquele que confessa ao Senhor Jesus como Salvador. Então, santo é ser consagrado, é ser separado. E ainda nós podemos dizer que santificação
é a evidência da salvação, é um sinal visível para todos que convivem que aquela pessoa de fato se converteu. Porque a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. E o texto que nós lemos deixa claro que aquele que vencer e fizer a minha vontade, a vontade de quem? Do Senhor Jesus, até o fim darei autoridade sobre as nações. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Então, santificação é um imperativo de Deus. Não é apenas um conselho, uma recomendação, mas é muito mais do que isso, é uma ordem do Senhor. Então, nós lembramos aí que essas cartas, esses textos aqui do início do Apocalipse, são cartas que Jesus Cristo, o próprio Cristo, se revelou a João e mandou João registrar e enviar essas cartas para essas 7 igrejas. Hoje nós estamos na 4ª igreja, a igreja de Tiatira. E assim como nós fizemos também nas outras reflexões, nós precisamos, para entender esse texto, essas expressões e podemos dizer até essas metáforas que Jesus usa, precisamos entender um pouquinho mais sobre a cidade de Tiatira. Tiatira era uma cidade comercial. Ela não tinha o mesmo destaque que Pérgamo, que Esmirna e que Éfeso. Não tinha templos, não tinha tanta cultura, bibliotecas, mas tinha sim um comércio muito importante. E uma das marcas desse comércio, segundo os historiadores, é que esses comerciantes, eles se uniam, por exemplo, os vendedores de lã, os vendedores de couro, os vendedores de alguns alimentos, de bronze, de linho, os tintureiros, os alfaiates, cada um desses, vamos dizer, dessa classe de comerciantes, eles se uniam naquilo que se já chamavam de grêmios, né? Seriam semelhantes a uma associação comercial, ou um conselho, por exemplo, conselho de representantes, conselho de psicólogos, enfim. Mas, então eles se uniam para que unidos eles pudessem proteger uns aos outros, proteger os negócios uns dos outros, trocarem informações e se ajudarem financeiramente também. Um grêmio, uma associação. Só que nesses grêmios, nessas associações, eles se juntavam e faziam grandes festas. Se reuniam lá para tratar de negócios, mas também faziam os seus jantares. E cada um desses grêmios tinha um ídolo, uma entidade, um Deus, com letra minúscula, ao qual eles adoravam. Então aqueles jantares, aquelas refeições, eles consagravam esses alimentos a esses ídolos. E essa idolatria. Então não era só uma coisa comercial, era muito mais do que isso. Era uma coisa espiritual, onde o demônio, Satanás, que é citado aqui no texto, se manifestava. E após esses jantares, essas confraternizações, né? Esses happy hours, né? Para usar uma expressão da moda, eles comiam, tomavam água, só suco de laranja? Não. Tomavam muito vinho, se embriagavam e se entregavam às práticas, assim como acontecia em Éfeso, em Corinto também, as práticas de moralidades sexuais, todo tipo de perversão, todo tipo de comportamento relativo à sexualidade, que era totalmente antagônico à vontade de Deus. Então, nesse contexto aí, estavam os crentes nessa cidade, as pessoas que iam se convertendo a Jesus, que faziam parte da igreja, não, igreja batista não, da igreja lá de Tiatira, e esses também eram comerciantes, também tinha comerciantes na igreja lá de Tiatira, porque era a atividade principal da cidade. E esses então ficavam naquele dilema de saber se eles poderiam participar desse grêmio. Para que eles se dessem bem, pensando nos crentes da igreja, para que eles fossem prósperos e se dessem bem
e fossem protegidos e também tivessem informações de negócios e etc., do comércio, oportunidades, clientes, etc., seria bom, a partir dessa ótica, que eles participassem do Grêmio, dos Grêmios. Mas e aí? Em participando, eles poderiam também se entregar à imoralidade sexual, a comer carne sacrificada aos ídolos, que havia sido condenado, ou havia sido recomendado aos crentes que não fizessem isso, lá desde a igreja de Jerusalém. Nós lembramos lá de Atos 15, né? Então eles ficavam nesse dilema. E acontece que tinha na igreja uma mulher, uma profetisa, que aqui Jesus chamou ela de Jezabel. A gente não sabe se o nome mesmo dela era Jezabel. Eu creio que era mais uma referência a Jezabel lá nos tempos de Elias, mulher do rei Acabe, que era tremendamente usada pelo diabo e que era violenta e que levava o povo a pecar, né? Levava o povo à idolatria, à imoralidade também. E essa mulher aqui no texto, ela dizia que o ensinamento dela, como vai dizer aqui no versículo 24, diz assim: a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, eles quem? A Jezabel e os que o seguiam, os que a seguiam. Os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então essa mulher, ela já era assim, claro, usada pelo inimigo, e ela incentivava os crentes o seguinte absurdo: para vencer as obras de Satanás, vocês precisam praticar. Vocês têm que praticar, saber como é o pecado, saber como é a imoralidade, participar dessas coisas para que vocês vencessem. É lógico que isso era um engano, é lógico que isso estava levando crentes, o texto deixa claro, a praticar isso também. Alguns estavam sendo discípulos dessa mulher chamada Jezabel. Então, nesse contexto, Jesus vem e se revela através de João. E Jesus diz assim, João vai dizer: estas são as palavras do Filho de Deus, versículo 18, cujos olhos são como chama de fogo. Então os olhos de Jesus, como chama de fogo, ele estava no meio da igreja. Assim como nós vimos nas cartas anteriores, que Jesus passeia entre a igreja, que Jesus está presente. E aqui os olhos de Jesus estão sondando as mentes e corações, assim como no nosso tempo também, obviamente. Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, ele sonda os nossos corações, as nossas mentes, os nossos pensamentos e sabe das nossas atitudes, sabe daquilo que talvez nós façamos lá na nossa solidão, ou lá distante, onde a gente acha que ninguém está vendo, né? Onde nenhum crente da Ibaja está presente, nenhum familiar está presente, mas o Senhor, que tem esses olhos poderosos, consumidores, Ele vê a tudo que nós fazemos. Nada pode ser escondido da sabedoria, da presença e da autoridade do Senhor. Então Jesus vai tratar com essa igreja. E é interessante, meus amados, que parece que havia 3 grupos, ou nós podemos pensar, em separar 3 grupos de crentes dessa igreja. Aqueles que vão ser elogiados aqui por Jesus, que permaneciam fiéis, que tinham amor, que tinham fé, que trabalhavam. Conheço as suas obras, versículo 19, seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Aleluia, né? Esses eram os crentes que são elogiados por Jesus, que amavam, mas que amavam de verdade, que trabalhavam, né? Que perseveravam em meio às obras. Então esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, em meio às obras não, em meio às tentações e às provas, né? Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo era o grupo que estava cedendo
cedendo a essa heresia, essa mentira, essa pregação demoníaca que era totalmente antagônica à doutrina dos apóstolos. Porque a igreja ela precisava seguir a doutrina de Cristo e a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. Esse é o segundo grupo. Estava cedendo, estava se alimentando de objetos, de comida sacrificada a ídolos, estava praticando imoralidade sexual. Imoralidade sexual, que é tudo aquilo relativo ao sexo fora do casamento entre um homem e uma mulher. Fica à vontade, meu querido. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Vai na paz em nome de Jesus. Amém. Então, esse era o segundo grupo. O grupo que estava na farra, no pecado, o qual ia ser castigado pelo Senhor. E provavelmente havia um outro grupo de pessoas que acabavam acobertando, ou acabavam se negando, ou acabavam até se acovardando e que acabavam assim tolerando o pecado. Claro, meus amados, que a igreja de Jesus ela precisa ser um lugar de amor, de acolhimento, um lugar de restauração, né? Uma vez alguém disse: a igreja é um hospital, e eu não concordei com aquilo. Eu falei: como assim a igreja é um hospital? A igreja é o povo de Deus, a igreja é um lugar onde nós estamos aqui para abençoar, para pregar, para cuidar, mas é um hospital sim também, onde nós recebemos e cuidamos, onde às vezes nós ficamos doentes também, precisamos ser cuidados. Mas a igreja não pode tolerar, não pode conviver assim, de uma maneira acomodada com o pecado. O pecado não pode fazer parte, assim como as heresias de Jezabel não pode fazer parte. Nós não devemos nos acomodar com a heresia, com esse ensino mundano que é a parte da palavra de Deus. Então havia um grupo, o texto vai deixar isso subentendido, que tolerava o pecado, e Jesus se levanta aqui, usa João para que esse pecado fosse denunciado. Então vamos falar em primeiro lugar desses que foram elogiados por Jesus. Jesus elogia as marcas positivas daqueles que mesmo em meio a esse contexto permaneciam o quê? Amando, permaneciam trabalhando, permaneciam crendo em Deus, servindo os outros, aqui é diaconia, serviço, e perseverando mesmo em meio à tribulação, não desistindo, porque é o crente que tem fé e tem perseverança, ele não desiste, porque ele sabe que Deus está trabalhando em meio às lutas, amém? Que Deus não se ausenta nas lutas. Então Jesus percebe esse grupo fiel, e mais ainda, Jesus vai falar: olha, eles trabalham, vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Ao contrário da igreja de Éfeso, né, que tinha abandonado o primeiro amor. Aqui eles estavam trabalhando, amando e servindo mais do que no princípio. Então eles estavam amadurecendo, crescendo na fé. E todo crente que cresce na fé, ele serve mais, ele trabalha mais, ele se engaja mais com a missão de Cristo, desenvolvida pela igreja de Jesus. Então, meus amados, eles são elogiados. Eles são elogiados para que continuasse amando as últimas obras mais numerosas que as primeiras. Meus amados, isso nos mostra que Jesus está em meio à igreja, ele reconhece o nosso trabalho, amém? Vale a pena servir o Senhor, vale a pena sofrer pelo Evangelho, vale a pena renunciar a nós mesmos, porque aliás essa é uma marca do discípulo de Jesus, né? Que nega a si mesmo. Vale a pena mesmo quando parece que ninguém viu, que ninguém está vendo, que ninguém está dando valor. Vale a pena a gente perseverar servindo, perseverar no serviço ao Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o nosso trabalho não é vão. Então Jesus está vendo. Continue servindo ao Senhor, continue demonstrando amor, sabe, das maneiras mais diversas que às vezes as pessoas não veem, mas o Senhor vê, o Senhor se alegra e o Senhor vai nos presentear, o Senhor vai nos recompensar segundo a palavra de Deus.
O segundo, aí nós vemos então, a partir do versículo 20, a repreensão de Jesus. Jesus é duro nas palavras. Olha o versículo 20. No entanto, depois de elogiar, tenho contra você isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, então aquela mulher que se dizia enviada de Deus, representante de Deus, se dizia inspirada por Deus. Com seus ensinos ela induz os meus servos, ela induz os crentes da igreja a quê? Moralidade sexual, comerem alimentos sacrificados aos ídolos. E aí Jesus fala, eu dei tempo para que ela se arrependesse dessa imoralidade, mas ela não quer se arrepender, por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. A mulher está no meio da igreja, a mulher está sendo ouvida na igreja, provavelmente era uma mulher sedutora, de palavras sedutoras, de palavras agradáveis, e estava sendo acolhida na igreja, mas Jesus alerta essa igreja. Ela ensinava que os crentes deveriam experimentar os segredos de Satanás, ensinava que para vencer o pecado, esse pecado deveria ser experimentado. Ela incentivava os crentes a frequentar então aqueles grêmios, aquelas associações que pareciam ser boas, afinal, se as pessoas frequentassem, elas iam ganhar mais dinheiro, elas iam ter mais poder aquisitivo. Então ela estava convidando os crentes a se render a Baal, a Mamon, né? A Mamon, que era o Deus do dinheiro. Meus amados, será que hoje nós também não sofremos essa tentação de nos curvarmos ao materialismo, à ganância, à avareza, a priorizar não o reino, mas as coisas, status, e por aí vai? Será que nós não estamos abrindo mão de sermos, aqui, como diz o texto, não estamos abrindo mão de praticar as boas obras, de amarmos de verdade, de termos fé, de servirmos, sermos perseverantes, por causa dos tantos compromissos que nós temos, e geralmente esses ligados ou às questões financeiras ou às questões do prazer. Jesus disciplina, Jesus ia disciplinar aquela mulher, Jesus ia disciplinar a igreja, porque a palavra de Deus diz que Ele disciplina quem Ele ama. Um pai que não disciplina o seu filho não ama o seu filho. Eu tenho certeza que a Débora, aliás, a Ana e o Gerson sempre disciplinaram os filhos com amor, né? Segundo a palavra de Deus, assim como a irmã Silvia fez com a Ana, com as três, né? Como é que era o nome das três cantoras? Gotinhas do céu. Gotinhas do céu, né, irmã Silvia? Gotinhas do céu, mas de vez em quando só um chãozinho de orelha, né? Todos nós. Então Deus faz assim. Há muitas pessoas hoje pregando sobre o amor de Deus, mas esquecem que Deus também é justiça, que Deus disciplina quem Ele ama, que Deus odeia o pecado, como nós lemos lá na carta à igreja de Éfeso. Então a diferença com a igreja de Éfeso foi elogiada porque ela odiava as obras dos nicolaítas. Aqui a igreja estava cedendo aos ensinos dessa mulher, aqui chamada de Jezabel. A disciplina é um recurso que Deus usa para levar ao arrependimento. Deus prometeu juízo. Matarei os filhos dessa mulher, ela vai ficar de cama, ela vai ficar doente. Esses olhos de fogo eram os olhos que fulminavam também. Era os olhos de alguém que não poderia mais tolerar o mal. Os pés de bronze é que esmagava o inimigo, esmagava o pecado. Então Jesus, meus amados, Ele é um Deus cheio de graça, longânimo, mas que não tolera o pecado. E pode ser que o nosso pecado chegue a um ponto que vai ultrapassar a medida da tolerância de Cristo Jesus.
Então esse texto é uma chamada para aquela igreja, obviamente para nós também, para mim e para você, para a santificação, para não tolerarmos mais o pecado, em primeiro lugar, na nossa vida. Porque, como falamos recentemente aqui, nós temos muita facilidade de identificar o pecado no outro. Pecadinho, pecadão, né? Não existe, né? Pecado. Mas em nós mesmos nós relevamos. Não é bem assim, Deus sabe, Deus conhece meu coração, não foi essa a minha intenção. Mas nós precisamos nos arrepender e confessar e deixar, porque é um coração contrito, o Senhor não nega a sua graça. Então, Deus denuncia o pecado. Precisamos pensar nisso, meus amados. Eu e você não podemos brincar com o pecado. Eu e você não podemos relativizar o pecado. Eu e você precisamos nos arrepender e deixar. Eu e você precisamos ir à luz da palavra para entender o que realmente é transgredir a lei de Deus, é ofender o nosso Deus. Não o que a sociedade vai dizer para nós que é pecado, mas o que a Bíblia diz que é pecado. As gerações vão mudando, a cultura vai mudando, mas seca-se a erva e murcham-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece até o século XV da Reforma. Não, eternamente, eternamente. Então nosso padrão não é a cultura, nosso padrão é a palavra de Deus, que deve ser lida, contextualizada e praticada no nosso tempo. Em último lugar, meus amados, o encorajamento para permanecermos fiéis. Versículo 24 e 25. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Não ao que vocês terão, mas o que vocês já têm. Porque Jesus Cristo falou: está consumado. A obra de Cristo é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. O Apocalipse termina dizendo: ai daquele que excluir ou acrescentar um tio, uma vírgula, uma letra na minha palavra. E nós cremos na inspiração da palavra. Então nós já temos tudo. E nós vemos num tempo em que as pessoas buscam muita novidade, né? Se eu falar aqui na igreja que quarta-feira vai ter uma surpresa, nós vamos mudar o estilo do culto, vamos receber alguém de fora, que vai ter aqui um som diferente, uma luz diferente, provavelmente a gente vai ter o triplo de pessoas que a gente tem hoje. Mas quando as pessoas verem que é a mesma Bíblia, as mesmas músicas, a mesma fé, o mesmo evangelho, a mesma pregação, talvez vai ser só o efeito novidade. E aí as igrejas precisam ter muita criatividade hoje em dia para manter o povo interessado, motivado. A nossa motivação não depende de novidade nenhuma, meus amados. Se aqui tiver culto de oração, se tiver vigília, se tiver palavra, se tiver comunhão, isso já deve nos motivar. Ah, pastor, não podemos fazer nenhuma programação, não podemos ter criatividade. Podemos ter novidade, podemos ter criatividade, podemos ter programações diferentes, mas essa não é a essência, esse não é o fim. O fim é nós estarmos com Cristo. O fim, quando eu digo, é a finalidade, o principal objetivo é nós nos apegarmos com firmeza àquilo que nós já temos, até que Ele venha. É nos apegarmos à simplicidade do Evangelho, à nossa fé, o nosso compromisso de servir a Deus, de pregar a palavra, de cuidar das pessoas, de buscarmos a santificação, de negarmos o pecado, de crescermos, de amadurecermos, de crescermos e amadurecermos na fé, de darmos frutos para a glória de Deus. Não é a novidade que vai nos ajudar, não é o externo, é a essência, é o coração. Então Jesus nos convida a permanecermos fiéis nisso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que somente os puros de coração verão o Senhor. Aqui havia um falso evangelho sendo pregado.
um engano sendo pregado. Era um tipo já de gnosticismo, né, que ensinava que as pessoas tinham que buscar um conhecimento, um relacionamento espiritual mais elevado. E aqui nesse caso isso viria conhecendo as obras de Satanás, diabólico ensino. Mas eles precisavam permanecer na simplicidade do Evangelho. Hoje muitos dizem que para ser salvo, ou que o salvo, que o cristão não precisa ter santificação. Um falso evangelho que já não prega mais uma vida santa, mas que abarca todo tipo de comportamento. O versículo 25 diz para nós conservarmos aquilo que nós já temos. E o versículo 26 e 27 vai falar de recompensa. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, vontade de Jesus, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Como fala também lá em Apocalipse 20, no milênio, que nós vamos reinar com Cristo. E junto com Cristo nós vamos reinar ou julgar as nações. E além disso vai dizer que nós vamos ganhar a estrela da manhã. Também lhe darei a estrela da manhã, versículo 28. A estrela da manhã é o próprio Cristo. Nós vamos estar com Cristo. Nós vamos ser semelhantes a Cristo. Nós vamos conhecer mais a Cristo. Depois conhecer plenamente como Ele é. Então, enquanto esse tipo de gnosticismo mostrava um conhecimento mais elevado, através de obras pecaminosas, Jesus fala: vocês vão receber e estar com a estrela da manhã. Aleluia! Amém? Então, se isso, meus amados, não faz arder o nosso coração, se isso não nos motiva a buscarmos mais ainda Jesus, a estarmos com Ele, amarmos mais a Deus, buscarmos ser fiéis, abandonarmos o pecado, há alguma coisa de muito estranha no nosso cristianismo, alguma coisa de muito estranha na nossa fé, na nossa teologia, na maneira como nós vemos a palavra. Se Jesus está prometendo: olha, eu vou dar para vocês, vocês vão reinar comigo, vocês vão ter a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça. Será que nós estamos ouvindo a voz de Jesus? Será que de fato esse ouvir é não escutar apenas, né? Porque pode ser que vocês estejam aqui me escutando, porque eu tenho uma voz forte, então vocês estão me escutando, nenhum de nós aqui é surdo, né? Mas ouvir é diferente. Ouvir é trazer para si, ouvir é assimilar, ouvir é dar crédito. É como a mãe às vezes falou: se você me ouvisse, você não ia fazer isso, você não ia nesse lugar que eu falei para você não ir. Filho, se você me ouvisse, você não ia gastar dinheiro com isso daí. Se você me ouvisse, você ia estudar antes para a prova, não ia ficar na internet. Então, ouvir é dar crédito, é ouvir, escutar, processar aquilo na mente, decidir tomar para si mesmo aquilo que se ouve. Isso é ouvir a palavra de Deus. Por isso, em todas as cartas, Jesus termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos ouvir, meus amados. Não ouvir o mundo, não ouvir os falsos profetas, não ouvir as heresias, não ouvir, muitas vezes até o nosso coração que é enganoso, mas ouvir Jesus, ouvir a palavra, ouvir o que o Espírito Santo, todo crente tem o Espírito Santo, amém ou não amém? Amém. Todo crente tem o Espírito Santo. Hoje eu estava orando, pedindo orientação para o Senhor, por uma situação difícil, em que tem que tomar atitude, tem que tomar decisão, porque nós não podemos tolerar algumas coisas. E aí, claramente, o Espírito Santo falou comigo: você precisa conversar com tais e tais pessoas. Eu não estava nem pensando. O Espírito fala conosco. O Espírito Santo habita em nós. Então nós precisamos dar crédito a isso. A quem você tem dado crédito? Ao mundo, aos pensamentos dessa era, a sua carne, seu orgulho, seu eu, ou ao Espírito Santo?
Então, meus amados, Jesus hoje também anda no meio da nossa igreja para sondar a minha mente, o meu coração, a sua mente também. Vamos continuar como aqueles que foram elogiados, trabalhando na obra do Senhor, amando, servindo. Vamos continuar assim. Vamos nos arrepender de todo pecado. Talvez ao ouvir isso, nós precisamos, talvez não, com certeza ao ouvir essa palavra, nós precisamos olhar para nós mesmos. Antes de olhar para o outro, antes de olhar para o cisco, tirar a trave e nos arrepender e deixar, porque santificação é hoje, é agora. Vamos rejeitar as heresias, então vamos conhecer a palavra, porque para a gente identificar uma heresia, a gente precisa conhecer a palavra. Vamos aguardar com paciência a volta de Jesus e vamos ajudar-nos uns aos outros a nos santificarmos. Por isso nós temos igreja, nós temos liberdade como irmãos em Cristo a exortar em amor, e temos que ter a humildade de receber aqueles que nos exortam também, para que nós busquemos juntos a santificação. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, obrigado por essa palavra, Deus, obrigado porque o Senhor nos exorta, nos corrige, nos alerta, nos chama para o arrependimento, Pai, porque tu és um Deus longânimo, que tem prazer em restaurar, em abençoar, em perdoar, em levantar. Obrigado, Senhor, obrigado por esse tão grande amor. E não permita, Senhor, que nós nos acomodemos no pecado, na heresia, na irresponsabilidade, mas que a tua igreja, todos nós, possamos buscar com ardor, na direção do teu Espírito, a santificação, porque amamos o Senhor e porque queremos agradar o Senhor, exaltar o Senhor com a nossa vida, consagrar tudo que somos ao Senhor, para glorificar o Senhor, para expressar o teu reino nessa terra, para sermos sal e luz, como o Senhor tem nos chamado, Pai. Muito obrigado pela vida da tua igreja, obrigado pelos meus irmãos e irmãs que têm perseverado, Senhor, que têm trabalhado, que têm amado o Senhor, amado o teu reino, amado as pessoas. Possamos cada vez mais fazer isso, para glorificar o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Vamos terminar com sim, amém? Aleluia. Agora o Adilson falou aqui para o coral, vamos ouvir o coral da família, qual nós agradecemos mais uma vez por estarem nos abençoando aqui nessa noite, louvando o Senhor. E os nossos compromissos aí, os irmãos se lembram: reunião de casais dia 11, café da manhã dia 12, assembleia também no dia 12. Estejam atentos aí, né, os comunicados nas redes sociais, no grupo da igreja do WhatsApp. Se você ainda não acompanha as redes sociais da igreja e você gosta disso, acompanhe, compartilhe. Vamos divulgar a obra do Senhor, o trabalho do Senhor e a nossa igreja também, em nome de Jesus. Depois de nós cantarmos, vamos ficar em pé para cantarmos, encerrarmos o nosso culto. Um abraço para você que está nos acompanhando aí em casa também. Deus abençoe a sua vida e a sua família também, em nome de Jesus.